dia, meus amigos, queridos da Casa de Francisco. Estamos aqui mais uma vez para mais um trabalhinho da sessão virtual do Recanto de Chico. Vamos começar com uma mensagem de meditação do livro Ceifa de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem escolhida é o assunto de liberdade. Para a liberdade, foi Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo da servidão. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Importante pensar como terá Jesus promovido a vossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades. Aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltavam. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade a respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. É uma mensagem para a nossa reflexão. Meus irmãos? Jesus sempre está nos ensinando. E nós temos sempre que estar sempre ligados aos ensinamentos de Jesus. Eu vou pedir agora à nossa irmã Márcia que faça para nós a leitura da mensagem de Sheila do dia de hoje. Graças a Deus. Mensagem do dia 9. Semear esperança. Eles existem aos milhões. Habitam casebres e palácios. Muitos ocultam-se sob o verniz de posições transitórias. São os desesperados do mundo. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho, em seu próprio lar. Criaturas que se viram colhidas pela aprovação e perderam o ânimo e o equilíbrio. Este viu o afeto partir para o além, sem compreender que a vida continua. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso. Outro se viu ante decepções e passou a desacreditar de todos. Diante deles, não critique nem questione, ajude, ouça com interesse e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear esperança é dever de todo aquele que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispensa a colaboração de todos os aprendizes do bem para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. Graças a Deus. Muito bonita a mensagem de nossa irmã Sheila para hoje. Agora, meus irmãos, vamos pensar no alto, vamos fechar nossos olhos, para nós fazermos a prece de abertura de nosso trabalho dessa manhã. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pai, amado Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco, aqui estamos nós mais uma vez, para mais uma sessão virtual do Recanto de Chico. Que sejamos protegidos e amparados pela espiritualidade maior, pelos mentores de nossa casa, para que nossa reunião seja uma reunião proveitosa
de muito aprendizado e caridade. Muito obrigado essa oportunidade que nos dá. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Porto. Eu peço agora ao nosso irmão Délio que faça para nós a leitura do Evangelho. Jesus e a Francisco de Paula, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Os pobres de espírito. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim o menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco. Muito obrigado, meu irmão, pela leitura do Evangelho. Agora, meus irmãos, chegou o momento do nosso estudo e hoje será feito pela nossa irmã Ana Matheus. Boas vibrações, minha irmã. Obrigada. Bom dia, queridos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos tratar só do item 1 ao item 7. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Então, a gente pode começar conversando justamente isso, né? Por que Jesus fala por parábolas? Nós não escolhemos a passagem do Evangelho de abertura, que o nosso irmão Délio leu, mas como nada é por acaso, a espiritualidade sempre trabalha e prepara o nosso encontro muito antes de nós. Então, nós vamos recebendo a intuição conforme nos sintonizamos. Não é verdade? Vamos aproveitando aqui esse momento para estarmos unidos, juntos. Então, é muito interessante a questão da criança. Eu me lembrei, quando meu sobrinho tinha 3 aninhos, meu irmão falava para ele, uma vez nós estávamos em passeio, toda a família junto, sempre fazíamos isso. E o pequenininho, ele era pequeno, né? Hoje já está com 16 anos, tinha 3 aninhos, insistia em fazer arte, né? Bagunça. E aí meu irmão pegava ele, levava até o quarto e conversava com ele e dizia: olha, você não pode fazer isso. Você entendeu? Ele com a cabecinha. Você promete que não vai fazer mais? E aí, então tudo bem, pode brincar. Não passava nem 5 minutos, ele fazia novamente. E por aí foi. Né? Eu fiquei rindo, admirando lá aquela ingenuidade. Porque na cabecinha de uma criança de 3 anos, ele está simplesmente respondendo aquilo que o pai está dizendo a ele. É para fazer? Não é. Aí ele vai repetir, não. Mas ele não tem condições de assimilar, de entender a profundidade daquilo que ele estava dizendo. Do que ele poderia ou não fazer. Isso ele vai aprendendo. Né? Conforme vai crescendo, ele vai aprendendo. Então, todas as mensagens que nós recebemos, que chegaram até nós e chegam ainda, né? Através do Evangelho de Jesus, daqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar ou de ouvir suas histórias, que era um período ainda muito da história oral, chegam até nós e a cada dia, a cada vivência nossa, com o passar do tempo, nós vamos entendendo um pouquinho mais. Né? A chegada do Espiritismo, a codificação de Kardec,
veio trazer nova luz para nós sobre as mensagens de Jesus, mas muito ainda temos que aprender. Estamos sempre procurando estudar, compreender a nossa doutrina e às vezes esquecemos do principal, que o Kardec nos orientou, que acompanhássemos sempre o progresso, a ciência. Isso não quer dizer tirar a profundidade, o fundamento daquilo que aprendemos. Porque Jesus, lá naquele período, quando ele falava por parábolas, já sabendo que o alcance era mínimo daquilo que ele dizia, mas o embasamento principal era a fraternidade, o bom proceder, o caminho do bem. Isso todos entendiam. Isso todos entendiam. Mesmo a criança pequena, ela sabe aquilo que dói, aquilo que aflige, quase sempre vai ser por experiência, né? Se tocou em algo quente, doeu, não vai tocar novamente, porque vai ter a lembrança daquilo. E nós ainda estamos muito nessa fase. Podemos receber o melhor de todos os conselhos, mas se não aplicamos, nós vamos viver aquela experiência dolorosa, porque ainda teimamos, ainda não conseguimos melhorar apenas pela visualização e pelo exemplo. Nós estamos amadurecendo isso. Então, aquelas mensagens de Jesus, no momento em que ele veio, em que ele encarnou na Terra, né? Lembrando que Jesus não reencarnou aqui, porque Jesus é nosso governador, ele participou desde o início da criação do nosso planeta. Então, ele foi criado da mesma forma que nós, simples, ignorante, mas evoluiu em outras moradas do Pai. Aqui, ele encarnou apenas uma vez em nosso benefício e deixou as mensagens que até hoje nós estamos aprendendo a interpretar. Mas o ponto principal que qualquer criança pode compreender, criança enquanto espírito, né, é o amor. A sua mensagem de amor, o exemplo que ele deixou de amor. E nós, que já conhecemos um pouquinho a questão de como encarnamos materialmente, a genética, é preciso um pai, uma mãe, né? O DNA é formado pela conjunção dos dois, os caracteres familiares que nós trazemos, traços da nossa família material, não é verdade? Isso nós já entendemos. Mas por que não compreendemos que nós temos o DNA divino? Pois se Deus é nosso Pai, nos criou enquanto espíritos, como poderia deixar de existir em nós a presença de Deus? Nós somos luzes, nós somos as candeias de que Jesus falava. Nós temos a presença divina em nós, mas precisamos aprender a trabalhá-la, deixar que essa luz flua. E muitas vezes vamos buscando muito, né? Queremos destaque material de todas as formas. Na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, né? Na disputa com nossos irmãos em casa, não digo nem nossos irmãos todos da humanidade, mas em casa. Isso já começa em pequeno. Né? Você tem um irmão, e até uma coisa positiva, quando a criança é filho único, o contato com um parente, com primos, com a creche, é sempre uma coisa positiva para aprender a viver em comunidade, a dividir, a repartir, a também compreender as restrições daquilo que é permitido ou não, no sentido de individualidade, de se proteger também. E a gente vive aí situações no nosso mundo, agora mesmo, por esse período que passamos, de muitas aflições, de muita solidão, pela dificuldade que nós temos, não é só de
aceitar o acolhimento, mas de buscar o outro. Às vezes, nós ficamos esperando que alguém venha até nós para dar um socorro que nós necessitamos. E não nos colocamos de uma forma humilde, porque ele está aí o tempo todo. Qual é a melhor forma de você superar uma dor? Ontem, no estudo, já falei aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, que nós estamos no horário das 21h30, orando pela humanidade. Isso, não precisamos fazer sozinhos. Se não temos um contato pelo WhatsApp, Zoom, telefone, gente. O celular praticamente todo mundo tem. Quem não tem um telefone fixo hoje em dia? Então, vale a pena um contato com o irmão para que a gente possa fazer isso em conjunto. E ontem, uma das amigas que faz esse estudo conosco levou uma passagem do livro Sublimação. E é um livro da minha juventude. Eu tenho ainda aquele meio despedaçado que eu cheguei a colocar em espiral. E há muito tempo não pegava nele e ela levou uma das histórias. E não cabe contar aqui a história, se vocês tiverem interesse no livro, é um livro maravilhoso, né? Psicografia de Ivone Pereira. Então, nessa história falava sobre um irmão que, no intuito de ajudar a irmã, que não tinha encontrado ainda um bom caminho, né, para a sua vida, ele começou a ajudar muitas outras pessoas. E eu me lembrei o seguinte, às vezes nós sofremos a falta do amor que nós desejamos, seja em que patamar for, em família, no relacionamento com o companheiro, com a companheira, não importa, nas relações de amizade. Mas nós esquecemos que existem irmãos nossos que também sofrem essa falta. Então, hoje nós não podemos ir ao Lar de Francisco fazer uma visita? Não podemos, temos que respeitar a situação que estamos vivendo agora. Mas nós podemos ligar para o irmão que está se sentindo sozinho também. Conversar, porque o abraço ele não é só físico. Nós podemos abraçar com a voz, com carinho, com amor, com as vibrações que nós passamos. Então, essa é a luz que nós temos. Quando Jesus fala da candeia, que é preciso ser colocada no alto, claro, quem acende a luz, se você tem uma luzinha de um abajur, ela vai servir para você estudar. Eu estou colocando a mãozinha aqui porque tem um aqui. Ela vai servir para o seu estudo, claro, ela vai te ajudar. Mas se você quer clarear a casa toda, essa luz precisa estar no alto. Ela precisa ser vista. Ela precisa ser compartilhada. A palavra correta é exatamente essa. Ela precisa ser compartilhada. E aí, a outra questão, se o irmão com quem você está compartilhando vai compreender ou não o seu compartilhamento, é uma questão dele, do momento dele. Se não entender agora, vai entender mais tarde. Tem uma oração muito bonita que eu recebi há muito tempo, que é pequenininha, que diz o seguinte: Senhor, obrigada por aqueles que me amam. E obrigada por aqueles que um dia vão me amar. Porque sabemos que o amor é o nosso destino final. Então, que importância tem a forma como o outro vai receber a sua intenção, a minha intenção, se essa intenção é boa? Da mesma forma que nós só recebemos aquilo que queremos, às vezes nos magoamos por tão pouco, por coisas tão pequeninas. Muitas vezes, o irmão que nos falou algo que nos desagrada não teve a menor intenção, mas nós levamos aquela. E mesmo que tivesse, tudo depende da maneira como recebemos, como encaramos, se absorvemos ou não.
Isso acontece o tempo todo, gente. A gente sabe que se eu estou falando, é sempre primeiro para aquele que fala, é aquele que está mais perto para ouvir. É um exercício diário que a gente faz. Mas, se a gente desiste, como é que vamos prosseguir? Então, é importante lembrar, nessa passagem do Evangelho, que Jesus vinha cumprir as profecias. Então, a forma como ele se referia a ela, aos irmãos, ele já sabia tudo. Jesus nos conhece intimamente. Jesus não está lá em cima, no céu, sentado no trono, nem do lado de fora do nosso planeta, como gostamos de mostrar na imagem. Mostramos aquela imagem porque tem um significado da imposição das mãos, que é comum a todas as religiões, a todas, se nós formos verificar. Cada um da sua forma, porque já sabemos que é uma passagem de energia. Mas nós passamos a energia através do nosso pensamento. Essa é a energia maior que nós transmitimos, que nós passamos. A amplitude de Jesus, ele está no nosso planeta, nos envolvendo, então ele está presente na nossa vida. Mas nós precisamos estar com ele. Jesus, nosso mestre, sabe de todas as nossas fases, em todos os períodos. E vai sempre nos ouvir, nos atender de acordo com aquilo que necessitamos e na fase em que estamos. Quando nós falamos do Pai, de Deus, nós sabemos, né? Lembrando ainda de volta aquela história lá do meu irmão com o filhinho de 3 anos, ele estava ali cuidando dele, mas também sabia os seus limites. E Deus sabe os nossos. Então, muitas vezes pedimos, oramos a Deus pedindo tantas coisas que nós ainda não podemos receber. Que pedimos de forma equivocada, mas Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Então, tantas vezes vivemos situações que nós nem imaginamos o porquê, mas lá na frente nós vamos compreender que são para o nosso bem. Se nós que somos ainda tão pequenos, né? Espero que já estejamos na adolescência, ou fase, né? Então, passando por todas as dificuldades da adolescência, nós procuramos fazer o melhor para aqueles que amamos e nosso Pai, porque seria diferente. Eu gosto muito de lembrar sobre Maria, mãe de Jesus, e considero minha mãe, minha amiga também, sobre isso, né? Existem tantos questionamentos em relação a ela e às vezes eu pergunto o básico. Se você tem um ente querido, um filho, um neto, uma criança, que você precisa deixar aos cuidados de alguém, você vai deixar os cuidados de qualquer pessoa ou você vai escolher a melhor pessoa para cuidar do seu filho, do seu ente querido? Porque Deus agiria diferente de nós se é infinitamente superior a todos nós. Então, queridos, o que precisamos é aprender a trabalhar com essa luz que habita em nós. A entendermos que a candeia não é uma coisa externa. Né? Nós temos a luz que recebemos dos ensinamentos, que recebemos da nossa doutrina, que recebemos dos espíritos superiores que trouxeram as mensagens para a nossa codificação. E esses são instrumentos nossos. Porque enquanto nós não assimilamos e não vivenciamos, não é só o aprender, não é só o ouvir, né? O aprender as coisas. É o praticar, é o movimento de colocar em prática. Para que possamos ser realmente essa luz
de que Jesus nos fala. E nesse ano que nós estamos vivendo tantas dificuldades, precisamos que essa luz cresça ainda mais, é a nossa oportunidade, através do autoconhecimento, através da esperança, da busca de dias melhores, da nossa própria transformação. Porque aí sim, seremos luzes a iluminar todo o nosso planeta. Eu gostaria de colocar aqui uma mensagem de um amigo, um jovem, ele brinca, né? Porque diz que já não é tão jovem, mas é um jovem que venceu muitas barreiras e que está trazendo luz aqui para muitas vidas. Então, eu vou colocar uma mensagem dele para a gente. Depois trouxe uma música também para nós ouvirmos. Vou colocar agora, tá bom, Márcia? Olá! Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão, que é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 26. É uma fala de Jesus, onde ele diz: "Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras?" Eu acho muito categórico, muito enfático quando ele fala: se nós ainda nem podemos fazer as coisas pequenas, o que está ao nosso alcance, por que nós estamos preocupados com as outras que nós não vamos conseguir modificar ainda? Ele não fala que há uma impossibilidade, mas ele fala ainda, no sentido de, se nós começarmos as modificações pequenas, as coisas que Deus nos entrega, nós vamos conseguir sim almejar e alcançar aquilo que nós desejamos. Convém deste modo entender e atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação ela se fixe com real proveito à vida. Ele dá um exemplo, isso está em Emmanuel, de que uma sinfonia, por exemplo, ela fica perdida se falta uma nota. Um poema ele se torna obscuro quando se tira um verso. São parte integrante, inalienável dos grandes feitos, assim como nós. Nós somos partes dessa grande sinfonia. Nós somos grãos de areia, mas são os grãos de areia que constroem as montanhas, que fazem os mares. São os pequenos átomos que compõem tudo isso que nós estamos aqui nesse mundo material. Entender a simplicidade que Jesus fala aqui nos leva à humildade. Por isso que Jesus nos interroga, né? Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, nesse momento que nós estamos passando, nós devemos vivenciar e entender de que maneira eu posso fazer o meu papel nesse processo de modificação, na etapa de regeneração do mundo. Aonde eu posso colaborar e de que maneira isso vai efetivamente promover uma mudança. E a gente vai começando através do processo de autoconhecimento. Nós temos que entender que o autoconhecimento não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tranquila, exige esforço, ela dói. E é através desse processo que nós vamos conseguir entender de que maneira eu posso colaborar com o mundo, de que maneira eu posso atrair coisas positivas e da mesma forma também entregar coisas positivas, promover mudanças e assim efetivamente trabalhar pelas coisas mínimas. Que possamos ser essa fonte, esse grão de areia tão maravilhoso que Jesus nos aponta e nos pede serviço.
Muito obrigado. Fiquem todos em paz. Então, queridos, eu quero agradecer ao Mário, né, por esse carinho, por essa oportunidade, a Márcia também aqui. E lembrar que às vezes a gente fica buscando tanto muito. E nesse momento estamos todos em casa, né, trabalhando bastante, trabalhando até um pouquinho mais do que antes, né? Mas temos que nos reinventar. E procurar acender essa nossa candeia, sermos candeia, né? Acender as nossas luzes próximo aqui, para aqueles que estão pertinho de nós, nossos familiares, nossos amigos, e continuar colaborando da forma que pudermos, porque existem muitas formas de auxiliarmos os nossos irmãos. Existem pessoas trabalhando em prol daqueles que estão passando dificuldade. Várias formas podemos encontrar. Eu digo materialmente mesmo. Às vezes, através da doação de um alimento. Então, podemos ajudar de várias formas. Mas o principal é que aproveitemos o momento para nos aproximarmos mais de nós, de Deus em nós, para praticarmos essa transformação em nós mesmos, para que voltemos melhor para o convívio aberto com nossos irmãos. Então, para encerrar, vou colocar uma música que eu trouxe, espero que vocês gostem. Jesus, como estrela guia, não se deve esconder. Devemos saber o caminho certo que a luz vem mostrar. É dia em plena claridade, o egoísmo ofuscou, deixando a luz brilhar. É o brilho da luz que é saber a fé fortalecer. Doce paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver. É o brilho da luz que é saber a fé fortalecer. Doce paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver. De viver. De viver. Muito obrigada, queridos. Um bom dia a todos. Obrigada, Mário. Nós que agradecemos pelo seu belo estudo, a mensagem desse rapaz, que é Igor, né, o nome dele, e a bela canção de encerramento. Foi muito bom, muita reflexão e muito aprendizado.
Muito obrigado, minha irmã, pelo seu estudo, pelo seu trabalho. Agora, meus irmãos, vamos fazer a prece de irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto, pensar nos mentores de nossa casa e pedir. Aliás, primeiro, pedir perdão pelos nossos atos, ter a capacidade de perdoar e pedir por toda a humanidade desse planeta. Pedir pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, pelos irmãos que não têm um lar, pelas aldeias indígenas, pelos refugiados, e pedir pelos que estão sofrendo, não só pela Covid, como também por outras doenças. Pedir ao Dr. Bezerra de Menezes e sua falange que possa percorrer todos os lugares onde existem irmãos em sofrimento. Pedir também à irmã Sheila que possa também nos ajudar nesse pedido. Pedimos também pelos irmãos que perderam seus entes queridos pela Covid, que os mentores de nossa casa, que Jesus os conforte pela perda. Muito obrigado, meu Pai. Que a paz de Jesus esteja com todos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo. Agora, a nossa irmã Neinha vai fazer para nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, quanta gratidão, quanto agradecimento que já começamos o nosso dia, Senhor, para nos ajoelharmos diante de Ti e ter um dia já iniciado com tantas palavras, com tantos ensinamentos, com essa melodia do trabalho que a irmã colocou, com as palavras do nosso irmãozinho, que tanto nos alimenta o nosso espírito para termos um dia com muita fé, termos muita perseverança, muita segurança em Ti. Por isso agradecemos, Senhor. Agradecemos aos mentores da Casa de Francisco de Paula. Agradecemos a todas as irmãs e irmãos que estão aqui online conosco, vibrando nessa mesma direção, nesse mesmo objetivo. Obrigada a todos que se conectam nesse momento contigo, Senhor, para ajudar a nós mesmos, mas também ajudar o nosso próximo. Que tenhamos um momento de luz, que sejamos essa candeia, num segundo sequer, no dia de hoje, para com alguém. Que a Tua paz e que essa Tua luz, que essa Tua força, Senhor, permaneça conosco hoje e durante toda a semana. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agradecemos a nossa irmã pela sua linda prece de agradecimento. E agora, antes de encerrar o nosso trabalhinho dessa manhã, muito bom, muito bonito, com muito aprendizado e muita caridade, vamos ler o boletim de nossa casa. Boletim informativo de setembro de 2020. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas GEG, XG da Big Fralda, roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Luvas látex M e G. Esparadrapo, entregas diretamente no lar, na Rua Figueira de Lima, 99, em Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Sessões públicas virtuais. Quarta-feira, às 10 horas e às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Sexta-feira, às 15 horas, pelo WhatsApp. Sexta-feira, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom.
Domingo às 15h30 pelo YouTube. E atenção agora, a partir do dia 15/9, inclusive sessão às terças-feiras, às 20 horas, pelo Google Meets. Assim como ocorre com as sessões pelo Zoom, o link convite será divulgado pelos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Observação. As palestras da internet são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais. Silêncio e concentração. Evitar conversas ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão. Se precisar se levantar, desliga a câmera. No site da congregação, www.cfp.org.br, encontramos. Prece pela humanidade. Diariamente, às 21h30, em sua residência, leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar a irradiação. No site, selecione pandemia/irradiação e prece, à distância, e clique no link para acessar o formulário de irradiação para a inclusão dos nomes. Prece pelos desencarnados. Todas as segundas-feiras, às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais, todas terças, quartas, sábados e domingos, na aba divulgação/CEP, no YouTube, do menu do site. Jornal da Caridade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba divulgação/Jornal da Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cfp.org.br, informando o nome completo, telefone WhatsApp e o curso desejado. Relação dos cursos realizados está no jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse www.espiritismo.net. A falar sobre os estudos doutrinários, nós temos recebido o ERG, em que nós fazemos junto com a Clélia Geni, às terças-feiras, às 9 horas, recebemos alguns irmãos interessados e já começaram a fazer o curso junto com a gente. Muito obrigado pela divulgação do nosso trabalho. Meus queridos irmãos, chegou a hora de nós terminarmos o nosso encontro. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça e aguardamos na próxima semana esse novo encontro. Fiquem em paz, meus irmãos. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paulo.